Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. Iniciamos com a oração. Um aviso que essa sessão está sendo gravada para depois ser postada no nosso canal do YouTube. Rubem, te convido para fazer a nossa prece inicial, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes, inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Amém. Fred, a página é 170, A Vingança. Sim. A vingança. Sim. É um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a elas se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando ele é o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, a mais às vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra,
e nas afeições, não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações. Habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato, quando mãos que lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora com esses processos de outros tempos. Todo espírito que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, no futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Comentários? Por mim, não. Rubem? Breve comentário, Fer. Jesus veio para salvar o homem da dor, né? E um único meio de aplicar esse remédio para a salvação do homem, né? Era salvá-lo do naufrágio, né? Da existência. E um dos piores atos da condição humana é a vingança, porque nela encerra toda a maldade, né? Do ser humano. É quando ele se afasta, né, totalmente da espiritualidade, da, do evangelho, da religiosidade, digamos assim, e, e parte para esse ato covarde, né, sendo que um dos preceitos maiores, um dos pilares maiores da espiritualidade é o perdão das ofensas. Então, perseveramos nesse pilar. Obrigado. O ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo que deveis considerar modelo deu-vos o exemplo deste devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes o que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é o que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valerias mais que eles. Amá-los é a hóstia imaculada que oferecereis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, eu sei bem, porquanto durante minha última existência terrena, experimentei essa tortura, mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima Deus, de Deus a criatura, e o ódio a distancia dele. É interessante que a gente pode extrair, né, tanto do ódio, da vingança, né, que estão todos ligados, né, que quanto mais a gente envereda por esse caminho, maior o nosso sofrimento. Aquele que perdoa se liberta, aquele que odeia continua amarrado em sofrimento. E já perceberam que o ódio, a vingança nunca tem fim?
é um círculo vicioso realmente, né? E no grupo mediúnico e nos livros espíritas a gente vê bem isso, né? De espíritos que se perseguem, né? O que está encarnado sofre, sofre com aquele que está desencarnado, né? E daí, quando inverte o ciclo, inverte os personagens, né? Vítima e algoz se revezam, né? E é muito triste porque há histórias aí seculares, milenares, né? De espíritos que não se perdoam, né? E também está ligado a isso, né? Aquela indiferença instintiva, né? Ou antipatia que sentimos por determinadas pessoas que não, sem motivo aparente, né? Então nós podemos aí deduzir que possivelmente há um motivo espiritual, mas seja como for, né? Ao invés da vingança, do ódio, a gente tem que pagar o mal com o bem. E isso eu acho que é a maior lição que a gente pode extrair dessa parte. Rubem? É inegável, Fred, que cada um de nós revela o que foi, tanto no passado, como, né, especialmente em vidas passadas. Por isso que alguns de nós nascem com disposição para a prática do bem, graças a Deus, né? E outros para o mal, né? Os erros, as faltas de nossa encarnação passada, nós precisamos corrigir na presente, né? Para obtermos a felicidade que almejamos. E Deus nos concede sempre meios e até tempo, né? Para que a gente realize trabalhos de aperfeiçoamento, né? E apagar da nossa memória essas lembranças danosas, né? Que podem afetar a nossa encarnação presente, né? E nos incapacitar, né? É, de alcançarmos uma evolução espiritual, né? Então é nisso que nós temos que nos pautar, eu creio. Controlar o mal que congregamos dentro de nós, que é imanente no ser humano, né? E para a prática do exercício da caridade e do perdão das ofensas. Isso é crucial para que a gente não carregue, né, para a vida espiritual aí ressentimentos graves aí contra nossos irmãos, né? E que isso aí pode nos arrastar até a eternidade, né? Uma guerra sem precedentes, sem fim, né? Talvez esses fatos que estejam acontecendo aí na Europa e em vários outros lugares onde há conflitos, isso são questões que eu creio que sejam oriundas, né, dessas questões, essas divergências, né, milenares até, né, de, de encarnações pretéritas aí. E o pessoal vem para tentar, né, se reconciliar, se autoajudarem, né? Mas parece que é uma dificuldade tremenda, né? Que a sociedade impõe, né? Que o próprio mundo que nós vivemos impõe, né? Cada um tem que se precaver do outro, né? Porque senão o que vai ser, né? Imagina uma nação que não toma né, cuidados com sua defesa, não é? Pode ser subjugada por outra. Assim como nas questões das doenças, eu creio também, né? Que muitas delas são causadas por quê? Por desleixo da nossa parte, no cuidado espiritual que nós temos que ter. Como já falei várias vezes, nós somos depositários desses corpos, né? E nós vamos ter que prestar contas lá no mundo espiritual quando nós estivermos para o nosso julgamento, né? Do bom ou mau uso dele. Obrigado, Pé. Por nada. Na verdade, né, nós vamos prestar contas para nós mesmos, né? Porque
Jesus não nos julga, né? Deus escreveu as suas leis soberanas na nossa consciência. Então, o juiz mais rigoroso seremos nós mesmos, né? Que veremos em alguns aspectos, eu espero que menos do que esperamos, que nós não nos esforçamos o suficiente para dominar as nossas más tendências, né? E o ódio, a vingança, né? É uma é um resquício da nossa inferioridade, né? Das nossas más tendências, né? Eu estava no carro com a minha filha hoje e eu coloquei a mochila dela no porta-mala e ela não gostou. E ela ficou bravinha, né? Aí eu falei para ela, filha, vamos fazer vamos pedir para Jesus tirar a raivinha do seu coração? Ah, papai, pede você. Você pede para mim, papai? Fala, peço. Aí eu fiz uma prece para ela. Né? Dali a algum tempo ela já estava brincando, já estava rindo. Eu perguntei para ela, e a raiva, filha? Foi embora, papai. Jesus tirou, né? Ah, que bonitinha, né? E é interessante que, né, numa criança, a gente já percebe, né, as más tendências também, né? E aí que a gente tem que procurar de uma maneira diligente, responsável, né? E tentando fazer um contrapeso, né? E já ensinando mecanismos para ela, né? Que ela mesma, quando ela tiver mais crescida, que ela já possa, né? Usar a prece, né? A vigilância dos pensamentos, porque raiva todos nós sentimos, ódio algumas vezes, ou às vezes muitas vezes, né? Às vezes a gente quer fulminar o outro com raio laser, né? Que sair um raio laser dos nossos olhos e o outro virasse pó, né? Mas a gente sabe que, né? Deus está no outro, né? O outro está lá colocado não para tornar a nossa vida infernal, que às vezes a gente pensa que é, né? Não, o outro está aqui para me apurrinhar, né? Mas não é. O outro está ali justamente para a gente ir exercitando a nossa paciência, a nossa benevolência, a nossa indulgência, o nosso perdão. Porque se o outro fosse perfeito, nós não teríamos que exercitar nada. Né? Seria fácil. Ninguém nos ofende, não ofendemos, a gente acaba não ofendendo ninguém também, e não seríamos realmente testados, né? Não haveria aprendizado. O aprendizado só surge do combate, né? Do atrito, do contraste. É quando eu estou com o outro e esse outro é difícil que eu posso exercitar a minha benevolência, né? A minha indulgência, o meu perdão. E é interessante que, às vezes, quando eu estou muito bem, o outro me ofende, quer dizer, tenta me ofender, né? Aquilo eu acho até engraçado, porque não me atinge, né? Eu falo, olha, dessa vez não me atingiu. Inclusive, Buda dizia que não perdoava. E daí ficavam intrigados, mas como o senhor mestre, né, uma sumidade, um, um ser quase divino não perdoa. Eu não perdoo porque eu não chego a registrar a ofensa. Então esse é o nosso futuro. Né? Hoje nos ofendemos, porque, né, se alguém te chama né, de algum nome no trânsito, né? Ah, mas será que eu sou isso mesmo? Não, né? Minha mãe não está numa casa de prostituição, né?
eu não sou do outro sexo. Então a gente pode, isso quem fala olhando o canal, a gente pode assim pensar na ofensa, né, sobre essa característica, né? O outro quer me ofender, mas eu só realmente me ofendo se eu aceitar aquilo que o outro está me entregando. Eu não sei se vocês já perceberam, a gente está no trânsito e, sei lá, a gente por um descuido fecha alguém, né? O outro já está com aquele palavrão na boca, né? Você olha para a pessoa, né? Levanta a mão, desculpa, né? A pessoa engole o que ela ia falar e fica para ela, né? É interessante isso. E com relação ao ódio e à vingança, não é que nós vamos deixar de sentir. Não, nós vamos continuar sentindo até que tenhamos evoluído o suficiente para não aceitar esse tipo de sentimento. Mas isso leva tempo, né? Como eu disse, pode ser que tenha dias que você está muito bem, que você está numa vibração muito alta e realmente qualquer ofensa vai passar muito longe. Agora, na maioria dos dias, né, as nossas ondas vibratórias não estão tão boas, né? Então, quando o outro já vem com a pedra na mão, você já dá aquela vontade de passar a rasteira, né? De já ir para o embate, né? Mas e se nós mudarmos, né, a nossa. Primeiro, não reagimos. Se o outro está chateado, se o outro vem nos atacar, silêncio. Vamos olhar o outro nos olhos, vamos perceber o que está acontecendo, o que nos está sendo dito, entender isso como não pessoal, porque muitas vezes o outro não quer realmente nos atacar, o outro está desabafando e nós somos a pessoa que estamos próximo, então o outro vai vir com tudo. Agora, né? Se você deixar aquilo vir para você e passar, né? Tem uma arte marcial que eu gosto muito, chama Hapkido, né? Que utiliza a força do próprio oponente para neutralizá-lo. E se nós fizermos um Hapkido moral ou espiritual, né? Vamos deixar que aquilo passe por nós, né? E o outro vai cair por ele, né? Vai cair em si mesmo depois. O silêncio é uma arma poderosa. E mesmo quando a pessoa fala, você não está me ouvindo? Você fala, sim, eu estou te ouvindo. Você não vai falar nada? É, nesse momento eu não me sinto em condições de falar nada, eu prefiro te ouvir. Né? A pessoa vai, vai dar aquele pico da irritação e vai passar. Minha mãe me dizia que assim, né, numa discussão não estica, né? Às vezes até melhor a gente de repente naquele momento, né, adotar uma postura, né, complacente, né, que por outros olhos entender-se-ia covarde, mas que não é covarde, porque é muito mais difícil calar diante de uma ofensa, uma injúria, uma calúnia, do que, né, partir para a defesa, né? Então que a gente possa exercitar essa compaixão moral, essa compaixão espiritual, essa caridade moral que o Evangelho tanto nos fala, se nós conseguimos ficar em silêncio, ainda que sejamos com ódio também, né? Porque às vezes, muitas vezes, né, diante da ofensa do outro, a gente fica com ódio. Mas se a gente não manifestar isso, a gente não vai escalar isso para algo pior. Acho que é isso. Rubão? Pessoal, mais algum comentário? Viu, Fred? É, o budista, diante de uma ofensa, ele profere a seguinte frase: obrigado por me fazer crescer. Eu creio que essa frase resuma toda a sua dissertação, não é?
E nós temos que tomar muito cuidado com o trânsito. Eu sempre falo com meus filhos, com meus amigos, que o mal existe e ele gosta de andar de carro. Porque eu não sei o que acontece com o ser humano quando ele está num volante de carro. Ele, 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 ele solta todos os seus malefícios, né? Ele projeta todos os seus malefícios em direção a outrem, né? A um suposto ofensor, digamos assim. É muito perigoso hoje em dia você se envolver numa discussão de trânsito. Nós temos visto aí muitas mortes acontecendo, né, muitos crimes praticados por fatos aí que, né, um diálogo poderia ter resolvido, como você mesmo apregoou. Então, eu sempre exorto isso aí ao meu pessoal. Não tomem cuidado com discussão de trânsito. Obrigado. Por nada, né? Tem uma frase que diz assim, né? Você quer ter razão ou você quer estar em harmonia? Muitas vezes a gente não consegue as duas coisas. Ou a gente vai optar por ter razão, que é um reflexo do nosso orgulho, né? Da forma com que nós vemos aquela verdade, ou então nós vamos optar por estar em harmonia. E estar em harmonia é justamente o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Vamos fazer as nossas vibrações? Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Ele prometeu que ali estaria onde estivessem reunidos em seu nome. Peçamos a ele que conforte, que ampare todos os nossos irmãos desencarnados que estão em sofrimento. Dentre esses, os que saíram da vida pela porta do suicídio, como a nossa amiga Juliana, a Verena, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros, que eles possam ser amparados. Peçamos também as vibrações do alto pelos nossos entes encarnados, principalmente aqueles que estão em sofrimento e estão com a ideação suicida. Que eles possam ser dissuadidos dessas tentativas tão nefastas. Façamos também uma vibração especial pela mãe da Roseli, recém-desencarnada, que ela possa ser muito bem recebida no plano maior, se achegando daqueles que a precederam, e com certeza que a sua libertação seja feliz. Pois nós sabemos que a morte no corpo físico que não existe é a libertação, enquanto o nascimento é a prisão. Por isso que o espírito que vai reencarnar tem muito mais medo da reencarnação do que aquele que está no corpo físico com relação à morte. Vibremos ainda pelos nossos governantes, pelos nossos líderes mundiais, por essas pessoas que detêm o poder na Terra, que elas possam ser intuídas pelo alto e fazer o melhor que podem pelos que mais precisam, restabelecendo a paz no mundo. Vibremos ainda pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, que possamos adquirir aquela bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala, face às adversidades que experimentamos, pois sabemos que todas elas são para o nosso crescimento espiritual. Que possamos ainda cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem,
fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós com a nossa reforma íntima. Carol, depois Rubem, prece final. Obrigado. Eu acho que eu não vou conseguir. Então, Camila, depois Rubem. Peraí, só um minutinho. Baixei. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Boa noite. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Assim seja, boa noite. Boa noite, obrigada.